É, Bom dia, boa tarde em Portugal. Nós vamos então iniciar a defesa de doutorado do candidato Luiz Felipe Coimbra Costa, orientado por mim, Geraldo Bonorino Chechel, pela professora Ana Moura Santos, né? E nós contamos com a presença na banca de professores do Brasil e de Portugal também. Eh, Nós temos a professora Alice, do IFIX, da UFRJ, a professora Priscila, também do PESC, do NCE, se não me engano, e o professor Daniel, também do técnico de. Perdi aqui a tela, nomes todos. O professor Jano Moreira de Souza, também do PESC RJ. É, o, o Luiz terá cerca de 50 minutos para fazer a sua apresentação. E a partir daí, a banca terá direito a comentários, observações gerais e perguntas que deverão ser respondidas de acordo com quem fizer a pergunta. Pode ser imediatamente, pode ser depois da fala do membro da banca. Certo? Então, Luiz, boa sorte, bem-vindo à banca, bem-vindo a todos que estão assistindo, obrigado pela presença. Eu queria agradecer muito a orientação da professora Ana Moura, né, da participação do professor Daniel, Jano, Priscila e Alice na banca, né, e todos tiveram a oportunidade de conhecer o Luiz, sabem o esforço que ele teve no trabalho. Ok, Luiz, a palavra está com você. Vocês estão me ouvindo? Alguém pode Bem? só sinalizar? Ok. E estão vendo também? A tela está tudo bem? Ok. Bom dia para todas as pessoas que estão no Brasil, boa tarde para as pessoas que estão em Portugal. Gostaria de agradecer imensamente e cumprimentar a banca. Meu nome é Luiz Felipe Coimbra Costa. Hoje eu estou aqui para apresentar os principais resultados da minha tese, intitulada A Jornada da Heroína Aprendiz, motivando mulheres em cursos STEM através do poder de uma narrativa, com a supervisão e orientação do professor Geraldo Chechel e também da professora Ana Moura Santos, o qual eu agradeço muito, professor Chechel, muito a professora Ana, por todos os conhecimentos no decorrer desse percurso. A nossa agenda no dia de hoje vai passar pela parte da introdução, depois nós vamos percorrer a metodologia, depois nós vamos verificar as questões da motivação na área da educação, vamos falar sobre jornadas heróicas, vamos apresentar a nossa proposta, que é a Jornada da Heroína Aprendiz, vamos apresentar também a experiência de uso do modelo, no qual vamos apresentar alguns dos resultados das avaliações, inclusive, e, ao final, vamos fazer as considerações finais. Bom, a parte da introdução, nós vamos passar pelo contexto, a relevância e o objetivo. O contexto no qual estamos falando, né, podemos perceber na fala da diretora da Unesco, né, que devemos reconhecer que hoje existe uma substancial desigualdade de gênero, tanto em todo o mundo em geral, quanto no domínio da ciência em particular. Essa desigualdade de gênero também nos apresenta a história, né, diversos momentos onde muitas mulheres tiveram que superar diversos desafios relacionados, por exemplo, com estereótipos e segregação. Mas, em comum, o que a maioria delas tem é que o trabalho delas, na maioria das vezes, ficou muito invisível. A gente pode ter como exemplo a Hipátia de Alexandria, que foi considerada uma das primeiras matemáticas e também tinha altos conhecimentos de astronomia e também era filósofa, que foi retratado através do filme Ágora. Mas, mesmo assim, ainda hoje em dia, muitas pessoas não conhecem a história de Hipátia, né? Temos também a Ada Lovelace, que foi a primeira programadora, né? E temos a Christiane Darden e a Katherine Johnson, por exemplo, que também viveram em uma época onde o trabalho que elas realizavam dentro da NASA existiam, inclusive, segregações de uso do banheiro, por exemplo, né? As mulheres, e principalmente até pela cor,
eram separadas e eram consideradas as computadoras. Elas realizavam a maioria dos trabalhos, mas, na maioria dos casos, os homens eram considerados os responsáveis por tais atos. E essas mulheres puderam superar, né, diversos desses desafios, e a Cristiane Dardenne, por exemplo, foi a primeira mulher, né, que pôde ocupar um cargo de liderança dentro dessas áreas. Complementando também alguns desses exemplos, a gente pode ver a Malala, né, que foi a pessoa mais jovem a ganhar um prêmio Nobel. E ainda nos dias de hoje ela luta pelo direito de estudar das mulheres, né? Ainda existem lugares onde as mulheres são impossibilitadas de estudar, e a Malala luta por esses direitos na área da educação, por exemplo. Além disso, podemos considerar que diversas instituições internacionais, né, entre elas a ONU e a Unesco e o próprio Fórum Econômico Mundial, eles realizam, né, diversas pesquisas, e algumas delas têm iniciativas específicas para entender, né, a baixa participação do gênero feminino, principalmente nas áreas de STEM, né, que são as áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Segundo o Fórum Econômico Mundial, no Global Gender Gap Report que ele fez em 2020, deverão existir ainda 59 anos para atingir a igualdade de gênero na América Latina. Alguns números para percebermos, né, essa baixa participação das mulheres que nós também levantamos. No Brasil, somente 16,1% é a taxa de participação das mulheres nos cursos de ensino superior ligados à computação. E apenas 22,2% é a participação das mulheres nas profissões ligadas à computação. Além disso, nós podemos também citar duas iniciativas, que são iniciativas que eu estou diretamente ligado e que são referentes aos resultados dessa tese e que são contributos nossos. A primeira dessas iniciativas, ela é uma iniciativa da Comunidade Europeia e tem o nome de FOST-WOM. Ela é responsável por tentar promover o acesso total e igual das raparigas, como se diz em Portugal, né, e as meninas, como se diz no Brasil, às áreas de STEM, principalmente através de Massive Open Online Courses, também conhecido como cursos MOOC. É importante destacar que a proposta de tese que nós desenvolvemos, ela foi apoiada também por essa iniciativa FOST-WOM, sendo um dos projetos entregues, né, um produto dessa iniciativa. Além disso, a gente também tem a outra iniciativa que se chama Igualdade STEM. Essa iniciativa, nós trazemos as estatísticas, tanto do ensino superior, né, por área de atuação e os cursos separados, como também pelo mercado de trabalho da participação do gênero feminino. Além disso, nós também temos um catálogo de diversas iniciativas brasileiras que visam aumentar a presença dessas jovens estudantes nas áreas de STEM. Por fim, é importante destacar que durante todo esse processo de pesquisa, né, desde 2008, eu comecei a ter contato diretamente com estudantes em sala de aula. E isso me deu uma motivação intrínseca para realizar a minha pesquisa na área da educação. E também com relação à igualdade de gênero. E durante todo esse percurso eu tive a possibilidade desse tipo de interação, tanto dentro da sala de aula, quanto fora da sala de aula, e analisando a presença feminina dentro do contexto das áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. O objetivo dessa tese foi desenvolver um modelo aplicado na forma de um artefato de software para motivar a entrada do gênero feminino nas áreas de STEM, em especial jovens mulheres com idades entre 15 e 21 anos. Também para atingir, nós tivemos alguns objetivos abaixo que foram necessários, como a identificação das teorias de motivação, a criação de uma narrativa como modelo, a criação também de um framework de aplicação do nosso modelo e uma infraestrutura tecnológica chamada-se Heroines Learning System, ou, no português, ELAS. Na parte da metodologia, nós utilizamos no trabalho o Design Science, e ele difere das ciências sociais e naturais, principalmente pelo seu foco em criar artefatos, ao invés de descrever o próprio universo. Nessa tese,
nós vamos estar usando especialmente o Design Science Research Model, ou modelo DSR, proposto por Pimentel e colaboradores. O modelo consiste em um conjunto de elementos que precisam estar coerentemente interrelacionados. Os principais elementos do modelo DSR são apresentados nessa figura. Nessa figura, nós podemos perceber que um artefato, né, ele deve estar fundamentado em conjecturas comportamentais. Esse artefato ele é projetado para resolver ou mitigar um problema em contexto, e o uso do artefato possibilita avaliar se o problema foi resolvido ou mitigado através de uma avaliação empírica. É importante, durante a construção do nosso modelo, foi importante, né, entender também a motivação na área da educação. A motivação era um dos fatores mais importantes para a realização de tarefas, né, e principalmente na área da educação. Por isso, nós vamos passar pela teoria da autodeterminação, a aprendizagem baseada em projetos, a autorregulação da aprendizagem e o poder das narrativas. Na teoria da autodeterminação, nós temos duas principais características, né? As motivações intrínsecas, que são basicamente como competência e autonomia, e também as motivações extrínsecas, que são recompensas externas, por exemplo, como o dinheiro. Na aprendizagem baseada em projetos, é muito importante que estudantes possam estabelecer suas metas e tenham metas claras, né, basicamente por meio de etapas e também desafios. Já a autorregulação da aprendizagem, ela preconiza, né, o planejamento, a execução, mas um fator também que é muito importante, que é a reflexão sobre os resultados das suas atividades. Falando um pouco sobre o poder das narrativas, né, a noção de uma estrutura de narrativa foi conceituada desde a antiguidade, né, por filósofos gregos como Aristóteles e Platão. Nessa concepção, existe uma estrutura, né, da narrativa com 3 atos, que são considerados como o início, o meio e o fim. Basicamente, o primeiro ato considerando a configuração, o segundo ato sendo a realização de confronto, e o terceiro ato com a resolução das questões. Assim, nós utilizamos, nessa tese, a motivação intrínseca, fornecendo um elemento natural, a aprendizagem baseada em projetos estimulando os objetivos, a autorregulação da aprendizagem estimulando o planejamento, a execução e a reflexão, e a narrativa criando protagonistas, conflitos e desafios para aprendizes. Agora nós vamos entrar um pouco na parte das jornadas heróicas. Vamos passar pelo contexto, baseado em Carl Jung. Vamos apresentar a jornada do herói por Campbell, a jornada da heroína por Murdoch. Com relação a Carl Jung foi um psicólogo responsável pela psicologia analítica, no qual ele concebeu que existe um inconsciente coletivo e um inconsciente individual dentro da nossa sociedade. E esses inconscientes, tanto o coletivo quanto o individual, eles são responsáveis pelo conjunto de imagens no qual ele criou e chamou de arquétipos, né? Então, esses arquétipos, eles são gerados pela construção coletiva, né, de uma própria sociedade, ficam armazenados dentro do inconsciente coletivo e são representados através dessas imagens dentro do inconsciente pessoal de cada pessoa. Assim, é comum em que cada pessoa consegue facilmente compreender algum determinado tipo de arquétipo, né? Como, por exemplo, o arquétipo do herói. O arquétipo do herói, por exemplo, ele foi explorado por Joseph Campbell, que foi o criador e o autor do conceito do monomito, que também é conhecida como a jornada do herói. Basicamente, é uma jornada interna e espiritual para todos os homens. Segundo Campbell, em seu conceito criado como monomito, né, todos os homens possuem uma necessidade de realizar um percurso espiritual, né, e de autorrealização, no qual eles saem de um mundo comum, basicamente, percorrem um conjunto de desafios e de etapas de processos, né, internos,
para que ele possa, depois de uma transformação, realizar o caminho de volta e ensinar à humanidade aquele conhecimento que ele adquiriu. Ele estudou a mitologia, principalmente nas versões masculinas, né? E ele citava os casos de Buda, Jesus, Maomé, Gilgamesh e grandes outros seres também. É importante a gente destacar que, por exemplo, na visão do Campbell, um dos estágios dentro desse modelo que ele concebeu dividido em 3 atos, o estágio número 8, por exemplo, né, ele preconiza ali que a mulher é vista como uma tentação, ou um desafio para o percurso do herói. Então, a Maureen Murdock, em 1991, ela é uma psicoterapeuta junguiana também, baseou seu trabalho também na psicologia analítica do Carl Jung, criou a jornada da heroína aprendiz, né? Ela criou a jornada da heroína aprendiz porque ela questionou o Campbell sobre o papel da mulher dentro da jornada do herói, né? E nós podemos perceber que a jornada do herói, concebida por Campbell, ou a mulher ela é má, ou ela é boa, ou ela é santa, ou pecadora, ou tentadora, ou ela é bruxa, ou até mesmo uma recompensa na maioria das vezes, né? Ela nunca é, de fato, uma heroína. E por essa questão, a Murdock resolveu criar a jornada da heroína especificamente para as mulheres. Assim, ela tem um modelo no qual a própria mulher precisa fazer, no começo, a separação entre o próprio feminino, passando um conjunto de desafios, até que ela possa definitivamente se integrar entre o masculino e o feminino, né? Superando o modelo patriarcal existente na sociedade do papel da mulher como visto por alguns dos homens. Agora nós vamos apresentar a nossa proposta, que é a jornada da heroína aprendiz. Vamos passar pelo modelo da jornada da heroína aprendiz, vamos passar pela nossa infraestrutura tecnológica, a Heroines Learning System, considerada como ELAS. Também vamos falar sobre o site e o nosso framework de cadastro. Bom, o nosso modelo proposto, ele é baseado em 3 atos. Nós temos no primeiro ato a parte do empoderamento, no segundo ato o crescimento e o terceiro ato o retorno. Nós também desenvolvemos esse modelo em 12 estágios. Esses 12 estágios pegam elementos, alguns das estruturas da jornada do herói e muitos outros deles da jornada da heroína. Dentro do ato 1 do nosso modelo, nós temos entre os estágios 1 e 5 a parte do empoderamento, né? Esse empoderamento ele é importante para tirar as aprendizes, né, do seu mundo comum. Muitas vezes o mundo comum, onde a família e a sociedade passam os estereótipos de que elas não são capazes de estudar alguma das áreas de STEM. Então, esse primeiro ato, ele visa fortalecer e motivar, gerando autoconfiança para essas aprendizes. Já o segundo ato, ele preconiza a parte do crescimento, né, onde essas aprendizes elas crescem para uma melhor versão de si mesmas e também podem obter a ajuda de pessoas aliadas no decorrer da sua experiência de aprendizagem. Basicamente, esse período do segundo ato, ele é o período onde existe toda a parte teórica e prática de uma disciplina, de um curso online das áreas de STEM. Já o terceiro ato, concebido entre os estágios 11 e 12, já é considerado uma transformação e o reconhecimento dessas aprendizes em verdadeiras heroínas. Depois de terem superado todos os desafios estabelecidos nas etapas anteriores, essas heroínas aprendizes já estão preparadas para poderem auxiliar outras jovens estudantes em suas jornadas e o seu caminho nas áreas da tecnologia, engenharia, ciência e matemática. Assim, o nosso modelo, além dos 3 atos, contém os 12 estágios, como falado anteriormente. Cada um desses estágios, ele possui 4 elementos principais. Esses 4 elementos são o desafio, a história, a missão e a ajuda. Como os estágios são 12, nós vamos exemplificar 2 desses estágios. O primeiro desses estágios, no canto esquerdo, nós podemos observar, é o Learning Heroines World, ou o mundo comum da heroína, e basicamente ele é importante dentro da jornada
por criar a atração e fazer com que exista um interesse entre uma jovem de estudar nas áreas de STEM, tirando ela deste mundo comum, como visualizamos um pouco anteriormente. Já o estágio 5, que é o último estágio do ato 1, ele significa Transform Fear into Strength, e significa que é transformando o medo em força. Depois de ter passado pelos estágios 1, 2, 3 e 4, esse quinto estágio, ele preconiza basicamente, né, que agora é o momento de transformar o medo em força. Cada um desses atos, ele possui também um vídeo, no qual esse vídeo descreve esses 4 elementos que são inseridos dentro de cada estágio, ou seja, desafio, missão, história e ajuda. Já com relação aos papéis, o nosso modelo desenvolvido, ele permite que sejam utilizados até 6 papéis dentro do curso online, né? Então, um curso pode fornecer esses até 6 papéis dentro do curso. Entre esses papéis temos o tutor, né, ou a tutora, a própria Atena, que fornece sabedoria no decorrer do curso online, a Mother Goddess, que é o papel principal e convida as jovens estudantes no primeiro estágio da jornada, e pessoas aliadas, até que essa aprendiz possa se tornar uma heroína aprendiz através da sua própria experiência. Agora, por fim, nós temos uma tabela comparativa entre as jornadas que nós vimos, né? E aí a gente pode destacar, por exemplo, a jornada do herói de Joseph Campbell, desenvolvida em 1949, ela possuía um contexto histórico onde a sociedade era uma sociedade patriarcal. Já a jornada da heroína de Murdoch, em 1991, ela também traz um contexto histórico dos movimentos feministas. E a nossa proposta de jornada, né, que é a jornada da heroína aprendiz, ela já traz, né, um contexto histórico sobre uma aceitação da própria diversidade. É importante também verificarmos, né, as áreas dessas jornadas, por exemplo, né, a jornada do herói é da área da psicologia, a jornada da heroína também, mas a nossa jornada, diferentemente disso, é para a área da educação. Com relação à abrangência, por exemplo, a jornada do herói ela é muito conhecida em cinema, teatro, jogos e cultura popular. Por exemplo, grandes filmes no cinema, né, como Star Wars, possuem embutido dentro da sua história a jornada do herói. Já a jornada da heroína da Murdoch, ela foi concebida principalmente para psicoterapia para mulheres, né? Ela era uma psicoterapeuta e atendia mulheres principalmente de 30 a 40 anos de idade e principalmente mulheres brancas, né, e americanas, e com alto poder aquisitivo. Já a nossa jornada da heroína aprendiz, ela tem como abrangência o ensino médio e de graduação. Bom, depois de conceber a jornada, o nosso modelo da jornada da heroína aprendiz, era importante também fazer uma avaliação, né, sobre cada estágio da nossa jornada, com especialistas. Para isso, a gente convidou 12 especialistas de diversos países, entre eles Portugal, Itália, Espanha, Suécia, por exemplo, né, com vasta experiência nas áreas da educação e nas áreas de STEM, e esses especialistas, então, avaliaram a descrição dos estágios da jornada da heroína aprendiz nos formatos de vídeo. E nós temos no canto esquerdo o destaque para o estágio 1 e 5, com as maiores notas, né? E também podemos perceber que os estágios 3 e 6 têm uma possibilidade de ser implementados melhorias. Ao final, esses especialistas consideraram, né, pela maioria, que acreditam que a jornada da heroína aprendiz possui um alto potencial para motivar o gênero feminino nas áreas de STEM. Com relação à nossa infraestrutura, chamada-se Heroines Learning System, ou HELAS, né, nós possuímos aí, na parte, né, do front-end, utilizamos o Ionic, que é um framework principalmente para desenvolvimento de aplicações. Geralmente utilizamos, né, HTML, CSS, JavaScript, e também o PrimeLG, que é uma biblioteca com mais de 80 componentes de interface de usuário. Com relação ao back-end, nós utilizamos o Supabase como tecnologia para fornecer o serviço de autenticação, o banco de dados, o armazenamento de arquivos e as APIs geradas automaticamente.
A API, né, que é considerada uma interface de programação de aplicação, ela também é um conjunto de normas que possibilita a comunicação entre plataformas por meio de uma série de padrões e protocolos. Então, dessa maneira, nós podemos ter, do lado esquerdo, os instrutores ou pessoas responsáveis pelas áreas da educação, candidato com um curso que queira colocar esse curso com o modelo da jornada da Heroína do Aprendiz, interagindo com o nosso site, a nossa homepage desenvolvida em WordPress, e os estudantes do lado direito que recebem as informações no curso de ensino à distância, ou Learning Management System, que, através dessa API, que a nossa infraestrutura possibilita com que sejam trafegados arquivos, informações, nós integramos todos os conteúdos da nossa infraestrutura, todos os vídeos, todos os estágios, todos os templates, através do iframes. iframes são basicamente um HTML em cima de um outro HTML. Então, nós fizemos essa integração junto à plataforma de ensino à distância, no caso, o MOOC técnico para essa primeira aplicação, e podemos, dessa maneira, fazer com que os estudantes acessem todas as informações ou todos os artefatos que são importantes de serem visualizados através da nossa API pública, consultando a nossa infraestrutura. Também desenvolvemos o site, como nós dissemos anteriormente, o site desenvolvido em WordPress. Esse site, além de outras informações sobre jornadas heróicas, possui também o primeiro contato de interação com o staff, né, ou docentes que gostariam ou que queiram transformar o seu curso online em um curso com a jornada da Heroína Aprendiz. E para isso, eles devem utilizar o nosso framework, que foi desenvolvido, está disponível para ser utilizado por essas pessoas responsáveis e interessadas em criar um curso com o modelo da jornada da Heroína Aprendiz. Agora nós vamos passar para a experiência de uso desse modelo. Dentro dessa experiência de uso do modelo, nós vamos apresentar o curso candidato, né, no qual escolhemos para ser aplicado o nosso modelo, e também vamos mostrar a parte da avaliação da jornada da Heroína Aprendiz. Esse curso selecionado foi um curso de Machine Learning, Matemática e Ética. Esse curso está disponível no MOOC técnico. Foi também um produto do projeto FOSTOM e também foi apoiado pela Comunidade Europeia. Para que possamos realizar esse processo de adaptação, é necessário que docentes ou pessoas responsáveis pela área da educação de uma determinada instituição e que tenham interesses em transformar o seu curso online no curso com a jornada da Heroína Aprendiz, acessem o nosso site, avaliem os pré-requisitos, nós temos alguns pré-requisitos internos, também precisem cadastrar todo o conteúdo didático do curso na nossa infraestrutura, associar esse curso com a jornada e lançar o curso. Esse é um exemplo da etapa 4 do cadastramento de um curso dentro da nossa infraestrutura, né, utilizando o nosso framework. Então, é necessário que toda a parte do conteúdo de um curso candidato seja cadastrada dentro do nosso framework. Esse nosso framework, ele possui a funcionalidade de poder salvar, então não é necessário que faça o cadastramento de uma maneira rápida, né? Todo o conteúdo em apenas um dia, ele pode ser cadastrado por partes e a gente consegue armazenar as informações e ir salvando até que esteja pronto, realmente associado todo o conteúdo do curso com a jornada da Heroína Aprendiz. Agora nós podemos perceber o resultado desta adaptação. No canto esquerdo, a gente tem o curso em sua forma original, né? O curso de Machine Learning, Matemática e Ética. E do lado direito, a gente pode visualizar a diferença em que todo o conteúdo didático do curso original, ele fica embutido dentro de uma jornada, através de 12 estágios. E cada um desses conteúdos foi especialmente associado a um determinado estágio da jornada da Heroína Aprendiz, depois de ter passado aquele processo no framework. Como resultados também opcionais, a jornada da Heroína Aprendiz, o nosso modelo, ele oferece, entre esses recursos, por exemplo, um canal onde as estudantes puderam efetuar aulas, né, à distância, através do canal do YouTube. Além disso, também possui,
por exemplo, relatórios específicos que podem ser visualizados, todo o conteúdo do curso, né, bem como os 4 elementos de cada um desses estágios, né, a história, a missão, a ajuda, em cada um dos períodos da jornada. Além disso, a gente também pode exemplificar aqui, novamente, o estágio 5 da jornada. Esse é um template original da nossa infraestrutura. Como explicado anteriormente, ela aparece para os estudantes na plataforma do MOOC técnico dessa maneira. E aí a gente apresenta os recursos adicionais da jornada da heroína aprendiz dentro do curso. Do lado direito, a gente pode perceber, por exemplo, né, nesse estágio 5, nós transformamos e apresentamos diversas mulheres das áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A gente considera isso como role models, né? São grandes mulheres que motivam outras meninas a continuarem os seus estudos. Dentro da avaliação e os resultados dos cursos, a gente pode perceber que a primeira edição do curso de Machine Learning, Matemática e Ética, ela já foi um curso preparado, né, com uma linguagem de gênero mais específica para as mulheres, porque ela já foi um produto do projeto Foston, como dito anteriormente, e ela possuiu 320 inscrições. Esse curso ocorreu entre o dia 1º de dezembro ao dia 1º de março, e nessa primeira edição, sem o nosso modelo da jornada Heroína Aprendiz, 35% das estudantes eram do gênero feminino. Esse número já é um número considerado muito bom, um número alto. Mas nós podemos perceber que na segunda edição do curso, que foi oferecido com a jornada da Heroína Aprendiz, entre março de 2002 e julho de 2002, nós obtivemos 360 inscrições, e nessa segunda edição, 60% dos estudantes eram do gênero feminino. Foi o maior número de participação feminina em todos os cursos dentro da plataforma do MOOC técnico. Bom, com relação ao perfil das matrículas, podemos perceber que a maior parte das nossas inscrições era entre a faixa de 14 a 28 anos, né, com 73% do total de inscrições. Alguns dos objetivos das alunas, né, e uma nuvem de palavras do lado direito, na hora de inscreverem-se para o curso, né, como, por exemplo, aprender e aprimorar para as áreas de STEM, né, também interesse em especializar nessas áreas de tecnologia e ser uma mulher nas áreas de STEM, por exemplo. Com relação à avaliação e os resultados do curso online, nós utilizamos também 2 questionários, né? Na análise desses questionários, inicial e final do curso, com relação aos questionários avaliados, das pessoas que responderam ao questionário de matrícula, 39 também responderam ao questionário inicial, e dessas, 45% responderam ao questionário final. Com relação a como considera que a jornada da heroína pode motivar a completar o curso, nós obtivemos, entre uma escala de 0 a 5, entre pouco e muito, 73,9% de aceitação como uma motivação muito grande. Já sobre a importância geral da jornada da heroína aprendiz, não somente para a entrada no curso, mas como aspectos da importância dela para a sociedade, para as mulheres como um todo, em uma escala entre 0 e 5 também, entre não é importante e é importante, nós obtivemos um número significativo de 86,5% como muito importante. No final do estágio 10 da nossa jornada da heroína aprendiz, nós também oferecemos como recurso opcional, né, um reporte final, no qual tivemos dezenas de trabalhos. E hoje aqui nós vamos apresentar 2 desses trabalhos que têm uma significação importante para o nosso trabalho. O primeiro deles, por exemplo, uma das alunas, né, informa que chegou até mim enquanto navegava pelas redes sociais, ou seja, a informação do curso. Isso corrobora com o estágio 1 da nossa jornada, né, que é tirando as jovens aprendizes do seu mundo comum e fazendo com que elas sejam atraídas para a jornada da heroína aprendiz. Além disso, ela se interessou pelo tópico e resolveu saber mais acerca do que se tratava. Mais uma vez corroborando, ela se interessou, atraiu e teve curiosidade. Além disso, ela confirmou, sendo este curso especialmente direcionado para meninas e mulheres, ficou ainda mais motivada. Atingimos o nosso objetivo, que é motivar a entrada das jovens mulheres nos cursos de STEM. Continuando, ela diz que começou um pouco com medo,
Nós encontramos na literatura científica que muitas dessas meninas têm medo da entrada nas áreas de STEM. Mas depois de juntar-se ao canal do Discord, que é um recurso opcional do nosso modelo, ela compreendeu que nunca estaria sozinha nessa jornada. E, de fato, as mensagens motivadoras presentes ao longo de todo o curso e os tutores disponíveis ganhou, sem dúvida, vontade de se aprofundar. Ela transformou o medo em força. Funcionou e corrobora o que nós vimos na literatura científica e a estrutura da jornada. Então, ela aprendia com prazer. E a entrevista Mulheres Incríveis, ela sentiu-se bastante inspirada por elas. O papel dos role models que nós encontramos na literatura científica também ajuda e muito a melhoria da confiança dessas mulheres. Assim, a jornada foi uma lufada de ar fresco. Sinto-me realizada por ter conseguido aprender algo novo e acarinhada pela forma com que prepararam este curso. Já uma segunda estudante reporta que o curso foi estruturado com bastante leveza, corroborando as avaliações dos especialistas com relação aos estágios da jornada. Por quê? Permitiu a aprendizagem e se sentiu incentivada a continuar a cada estágio da jornada. Não viu o curso como uma dificuldade, mas sim como incentivo para buscar saber mais sobre o assunto. Além disso, quando nós oferecemos a segunda edição do curso nas redes sociais, nós tivemos um interesse em uma cidade do interior de Minas Gerais, no Brasil, em oferecer o curso para as jovens meninas daquela sua cidade. Porém, essas jovens estudantes tinham dificuldades em ter computadores e acesso à internet. Muitas das vezes elas não possuíam essas infraestruturas para realizarem o curso. Dessa forma, nós estruturamos uma parceria com a escola estadual dessa cidade e essa escola estadual realizou um formulário de inscrição na cidade, no qual tiveram 60 inscrições, mas elas só puderam permitir com que 14 dessas jovens estudantes tivessem acesso ao laboratório e tivessem a formação do curso durante 3 meses, apoiada também por uma tutora da jornada da heroína aprendiz, que foi a Larissa Galeno. Durante a parte dos seus estudos, essas meninas foram convidadas a responder um questionário disponível pela escola, né? E você considerando se ela se aperfeiçoaria os conhecimentos nas áreas de STEM após a formação, 75% delas informaram que sim. Já se elas gostariam de trabalhar nas áreas de tecnologia, 62,5% dessas meninas, jovens mulheres, apontaram que sim, elas gostariam de trabalhar nas áreas de tecnologia. Entrando na parte das considerações finais, nós vamos ver a parte das contribuições, as limitações e também os trabalhos futuros. Nas contribuições, nós desenvolvemos uma rapid review, um mapeamento sistemático, um relatório técnico, um modelo para a jornada heróica na área da educação, que é a jornada da heroína aprendiz, JHA, o processo de adaptação, um framework para a sua aplicação, a nossa infraestrutura de forma aberta, Heroines Learning System, a HELAS, e avaliações do modelo, os estágios e cursos. Além disso, também um site, 12 role models femininos, 12 vídeos relacionados a cada um dos desafios dos estágios da jornada. Também uma parceria em diversos aspectos, em diversas publicações, entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, a organização de um evento internacional, o Girls in ICT, da organização da ONU, com uma exposição de arte e tecnologia chamada ELAS, que foi baseada nos role models do nosso modelo da jornada da heroína aprendiz e foi apresentada no Instituto Superior Técnico, aqui em Portugal. A criação também de um projeto chamado Heroic Journeys, que tem como objetivo criar outras jornadas, não somente para o gênero feminino. E, durante todo o percurso, nós tivemos 19 publicações em diferentes momentos da pesquisa. As principais delas são as duas apresentadas na tela. Também tivemos uma vasta divulgação científica, né? Nós tivemos divulgação no Brasil, em Portugal e também em países como a Espanha e na Suíça. Como limitações da nossa pesquisa, nós podemos apresentar que o estudo de caso com a cidade de Recreio, em Minas Gerais, no Brasil, não foram avaliados os papéis de docentes, o apoio da escola e o apoio da família, que são apresentados também na literatura científica como possíveis motivadores da entrada nas áreas de STEM para as meninas, né?
E também o número de participantes nesse cenário de aplicação foi baixo, contando com apenas 14 jovens. Já com relação aos cursos online das áreas de STEM, o número de cursos com aplicação da jornada da heroína aprendiz ainda é baixo. Com relação ao material de apoio, o manual de uso da nossa infraestrutura ainda não foi disponibilizado. Com relação aos trabalhos futuros, baseado também em suas limitações, nós pretendemos fazer desse estudo de caso, discutir as proporções das avaliações desse estudo de caso, de forma a formar um plano para aumentar a confiança nesses resultados, com a intenção de aumentar a evidência nas próximas edições de cursos com a jornada da heroína aprendiz. Além disso, também avaliar o papel da escola e da família em cenários semelhantes. Também, com relação aos cursos das áreas de STEM, fazer a aplicação da JHA em novos cursos online, de elaborar um conjunto, uma série de recursos adicionais, como novos materiais, com base na experiência aplicada. Também desenvolver materiais de treinamento para docentes interessados na aplicação da JHA, estimulando o seu uso. Para as empresas, oferecer a jornada da heroína aprendiz para aquelas empresas que possuem iniciativas de aumentar a capacitação do gênero feminino. E a nossa infraestrutura, incentivar o seu uso para a realização de testes com outras universidades e instituições de ensino. E também fazer a integração do LMS Moodle à nossa infraestrutura. Já com relação às jornadas, pretendemos criar uma ontologia e criar novas jornadas para outros públicos. Apresento aqui as referências dessa apresentação. Agradeço e me coloco à disposição para as discussões. Muito obrigado, Luiz. Eu tenho que startar minha câmera aqui. Bom, então eu vou encerrar aqui a gravação.